é um pior que o outro. O Vasco não consegue contratar um técnico bom. Já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, porque eu sei que a situação de ontem foi tenebrosa. Eu já tô puto da vida. Sei que tá todo mundo puto também. Mas eu peço porque ajuda muito a gente aqui no canal e a chegar a mais vascaínos. Então já deixa o like, já se inscreve no canal. Vamos pra cima e vamos esculhambar. Hoje eu vou esculhambar mesmo, porque ontem, no vídeo de ontem, eu já tinha falado que o Carille não é confiável. Já faz tempo que eu venho falando do Carille. O jogo contra o Santos a gente ganhou também na Bacia das Almas, mas tem mais coisas pra gente falar. Por exemplo, o clássico contra o Flamengo, o Casagrande, pra variar, falando merda. Eu acho que isso aí é uma constante na vida dele, dentro do futebol. Já falou mais uma vez merda do Vasco, falando merda de clássico. E a gente vai falar sobre tudo isso, vamos mostrar a bosta, ele bostejando pela boca. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora falar de Vasco. Começar com Vasco e Flamengo, tá? O BEP não aceitou o pedido do Vasco para jogar em São Januário. Abre aspas, pelo, pelo, que o, pelo que o tenente-coronel Eduardo Monteiro, que é comandante do BEP, falou. Ele falou o seguinte: em São Januário o jogo não vai acontecer. Ele falou que São Januário não tem estrutura para ter o jogo entre Vasco e Flamengo. Falou que não garante segurança, não tem como garantir. Agora, o jogo será ou no Maraca ou no Newton Santos, provavelmente. Agora, o que eu acho engraçado é que esse mesmo BEP deu aval para Vasco e Puerto Cabello, pela Sul-Americana, jogarem no mesmo dia que Flamengo e Central Córdoba. Vai ser no mesmo dia. Vai ter nego pegando o metrô junto. Vai ter torcida se encontrando no meio da rua. Eles garantem essa segurança. Mas 90% da torcida do Vasco contra 5% do Flamengo, eles não aguentam? Pega aí, vamos pegar aqui, fazer até as contas aqui com vocês, tá? 90 a 5. Se São Januário, vamos botar aí 27 mil. 5% de 27 mil, eles não conseguem manter a segurança de 1.350 torcedores do Flamengo? Tá de sacanagem comigo. Ó, 1.350, pega aí, 27, tá, 27 mil, vezes 2. 27 mil, menos 2.700, 27 mil, menos 2.700. Eles não conseguem manter 24.300 pessoas quietas, longe de 1.300? Mas eles conseguem garantir que 60 mil no Maraca, mais 20 mil em São Januário não se encontrem durante o jogo? Não peguem metrô juntos? Isso é simplesmente uma desculpinha para fuder com o Vasco. Sabe por quê? Porque nos jogos do Maracanã também tem briga, tem tiroteio, tem policiamento absurdo e tem morte. Mas o BEP lá não vê problema. E aí? O Vasco é o único time do Brasil que é prejudicado por ter estádio. O BEP não garante a segurança em um jogo que eles não conseguem garantir segurança de 1.300 pessoas, mas 60 mil de um lado, 30 mil de outro, eles conseguem garantir. Naquela cidade, que é maravilhoso, Rio de Janeiro, mas gigante. Qual é a noção do BEP em fazer isso? Qual é a lógica do BEP em não deixar o jogo em São Januário? E aí, para ajudar, vem o Casagrande bostejar lá na UOL e falar essa merda que eu vou mostrar agora. Porque o Casagrande, ele é um cara que eu sei que ele tem. Não vou falar de vida pessoal de ninguém, tá? Não vou falar de vida pessoal de ninguém. Mas o que o Casagrande falou, ele bostejou pela boca. Vamos ouvir aí. Vamos ouvir o que o Casagrande falou aqui. Pelo amor de Deus também, tá? Vamos lá. Casagrande falando besteira no UOL. Não, para mim como torcedor, quando eu era garoto, era legal ir no estádio e ver as cores da torcida, ver o espetáculo da torcida, bandeiras, fogos e tudo mais. Quando eu comecei a jogar, era essa mesmo, não existia a torcida única, não tinha nem essa hipótese de torcida única. Então eu nem sei o que eu pensaria como jogador jogando com torcida única, que eu só joguei a minha vida toda com duas torcidas, aqui no Brasil, na Europa, em todo lugar, só com torcida dos dois times.
torcida das duas seleções, enfim. Então, para mim, como jogador, eu gostava de jogar no estádio lotado e independentemente de quem tem mais torcida no estádio, mais torcida dos dois times. Outra coisa, eu sou contra o jogo no São Januário. Eu acho que o jogo tem que ser no Maracanã. A história do futebol carioca, a história do futebol brasileiro, dos grandes clássicos do Rio, é no Maracanã, né? O Pedrinho também, ele levou a semifinal do Campeonato Carioca lá para São Januário, não foi? Engenhão. Por causa da grama artificial. Mas São Januário não, Engenhão. Por causa da grama... Engenhão. Por causa da grama artificial, não foi? Isso. Foi a justificativa foi essa mesmo, né? E agora ele quer levar para São Januário com torcida única, né? Ele está mostrando a sensação que ele tem de inferioridade. Ele não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo. Ele mesmo não vê mais o Vasco do tamanho do Flamengo. Porque você escolhe, ele está tentando todos os jogos com o Flamengo levar o Flamengo para uma situação desconfortável. Uma condição que talvez ele ache que consiga equilibrar o jogo, porque ele vai dificultar o Flamengo de alguma maneira, ou sem torcida do Flamengo, ou num campo de grama artificial. Eu acho isso se apequenar, né? Eu acho que o Pedrinho está apequenando o Vasco nessa fala. Não estou falando das atitudes dele. Ele é ídolo do Vasco, é o presidente do Vasco. O presidente tem que fazer escolhas. Muitas vezes erra, muitas vezes acerta, mas nesse detalhe de jogo com o Flamengo, eu acho que ele está apequenando. Quer dizer, o Vasco, então, não tem mais condições de jogar com o Flamengo no Maracanã. Não tem. Só quando for mando de jogo do Flamengo. Aí ele é obrigado a ir no Maracanã. Mas se ele puder levar para Brasília, para a China, para o Catar, ele vai tentar levar, porque lá, nesses lugares, talvez o jogo fique equilibrado. É assim que eu estou vendo. Perfeito. Apequenando. Uhum. Bom, aí a gente vê a bostejada que o Casagrande dá pela boca. Por quê? A história do Rio de Janeiro, os caras... A história é uma coisa, a atualidade é outra. Se o Vasco, toda vez que quisesse jogar no Maracanã, fosse bem-vindo... Se toda vez que o Vasco quisesse jogar no Maracanã, não tivesse que entrar na justiça, se toda vez que o Vasco quisesse jogar no Maracanã, fosse bem recebido, não tivesse problemas com a dupla Fla-Flu, eu calava a minha boca e falava, não, porra, tem que jogar lá mesmo. A história é assim, é bonito ver clássico no Maracanã. Mas toda vez que o Vasco tenta jogar no Maracanã, é enxotado. Toda vez que o Vasco tenta jogar no Maracanã, tem que entrar na justiça. Quando joga contra o Flamengo, é visitante. O Vasco ganhou o direito de jogar no lado, de botar a torcida no lado sul. Nem isso não deixou, mas isso o Casagrande não falou. E outra, já que toda vez tem que ficar nessa bosta, vamos lá, inferioridade, Casão, o Vasco tem estádio. Você mesmo falou em São Paulo o Corinthians joga na Neoquímica Arena, o São Paulo joga no Morumbis, o Palmeiras joga no Allianz Parque, o Santos joga na Vila Belmiro. Não vejo ninguém enchendo o saco pro jogo sendo Pacaembu 50-50. Por que o Vasco, o único time carioca que tem estádio próprio, porque o Botafogo tem o Engenhão, o Botafogo tem posse do Engenhão, ele não é dono do Engenhão, e as liminares, os contratos são completamente diferentes e o Botafogo não enche o saco, não dá trabalho quando o Vasco ou qualquer outro clube quer jogar no Engenhão. Diferença. Tá? Então se o Pedrinho tá pequenando o Vasco por querer ter um mando de campo, porque o Vasco é o único time do Brasileirão que tem 17 jogos em casa e 20 fora, 19 fora, tá? Não, perdão, 21 fora, tá? 17 em casa e 21 fora. É o único time que tem jogos a menos em casa. Então o Vasco não pode fazer valer São Januário, onde é mais forte, onde tem ali o seu ambiente, onde é realmente a sua casa, porque o Maraca é o salão de festas. Nossa casa é São Januário. Então o Vasco não pode querer mandar em São Januário, no seu estádio, no seu território o jogo. Então por que não pega o Casagrande? Tira todos os jogos do Corinthians contra São Paulo, contra Palmeiras, contra o Santos, da Neoquímica e bota no Pacaembu. Então vamos fazer assim. Acabou o jogo também no Morumbis, acabou o jogo no Allianz Parque. Bota todo mundo lá no Pacaembu 50-50. Contra a torcida única também sou contra, totalmente. Mas o Vasco tem estádio, é o estádio do Vasco, e o Vasco tem direito de jogar lá quando quiser, seja contra Flamengo, seja contra Fluminense, seja contra o Bangu, seja contra o Real Madrid.
É direito do Vasco jogar no seu estádio que nós, torcedores vascaínos, construímos. Porque o racismo feito pelo Flamengo, você que é da democracia corintiana, Casagrande, devia saber muito mais isso, que o timeco que você jogou lá do Flamengo foi racista, foi preconceituoso contra os negros, contra os operários. E nós fomos lá e construímos, sabe por quê? Porque o Flamengo, Fluminense, Botafogo e América falaram, não, o Vasco não tem capacidade de jogar o Campeonato Carioca porque não tem estádio. A gente levantou o estádio. E aí, o senhor Casagrande vem bostejar, desconhecer a história do futebol carioca e do Vasco da Gama, porque ele não sabe que São Januário já foi casa da seleção brasileira, será? Não sabe, Casagrande, que São Januário já foi casa da seleção brasileira, que já teve presidente dando púlpito lá, que o exército brasileiro treinou em São Januário, que o Vasco cedeu 2 aviões para FAB. Sabe para quê? Para a Segunda Guerra Mundial, Casagrande. São Januário, até presidente, até seleção brasileira, até a FAB, até exército, gosta de São Januário. E o Casagrande, o grande Casagrande, que nunca ganhou porra nenhuma na vida, vem falar essa bosta, vem bostejar aí. Então, Casagrande ganhou Champions League, pô, não dá pra falar isso não. Mas, belo jogador medíocre, belo jogador que nunca foi protagonista em nada, e ainda por cima vem bostejar pra cima do Vasco. Ah, pelo amor de Deus, se coloca no teu lugar. Casagrande, vai falar do Corinthians. Do Corinthians você tem total mérito pra falar. Do Vasco, fecha a boca. Porque vocês não têm noção do tamanho e da importância de São Januário pra nós. É a mesma coisa que tirar o jogo do Corinthians contra o Palmeiras e botar no Pacaembu. O Pacaembu é casa de todos os times paulistas. Mas o Corinthians vai ter um declínio. É a mesma coisa que tirar o jogo do Flamengo, do Maracanã e jogar na Arena da Amazônia. Querendo ou não, hoje o Maracanã é território do Flamengo e do Fluminense que jogam lá toda vez. O Vasco chega lá como mandante é tratado como visitante. Então, já que nós somos visitantes lá, já que eles alegam que o Maraca é deles, o São Januário é nosso. Então a gente tem direito e deve sim jogar. E não deixam, o Vasco é o único time do Brasil a ser punido por ter estádio. E digo mais, é muito porque São Januário está na Zona Norte, e nós temos que ser Zona Norte com orgulho. Já fui algumas vezes em São Januário, nunca tive problema em dia de jogo ou até mesmo sem ninguém ali por perto, sem policiamento nem nada. Nunca tive problema em São Januário. A Barreira é um lugar tranquilo. Lógico, tem os problemas como em qualquer lugar do Rio de Janeiro, inclusive. Mas não tive nunca problema em São Januário. Tem problema sim de segurança, mas não é só em São Januário, é no Rio de Janeiro inteiro. Então como é que o BEP faz isso e os Casagrande vem falar essa besteira aí? Ah, pelo amor de Deus. Respeito o Vasco. Somos Zona Norte, resistiremos. E o Pedrinho tá engrandecendo o Vasco, fazendo o que ele tá fazendo. Tá mostrando que o Vasco tem estádio, é o único time do Rio de Janeiro que tem estádio. E tá fazendo valer o seu mando de campo. Agora o BEP, mais essa bando de preconceituoso que tem na imprensa, tá? São, ó, não é todo mundo, mas tem muitos, não apoiam o Vasco. Isso por quê? Hein, Casagrande? Porque você jogou no Flamengo, né? Tem muito motivo. Casagrande, parabéns. Você falou merda atrás de merda nessa tua fala. E, gente, Vasco e Melgar, tá? Primeira coisa, o senhor Fábio Carille não quer contar com o Capasso. E o João Vitor falhou. Eu nunca vi um zagueiro, ao invés de pular pra disputar a bola, fazer isso aqui. Ah, vai pra puta que pariu. Aí você pega o Capasso, que jogou Libertadores, o Olímpia que é o cara, de volta. Torcedor do Olímpia ama o cara. Uma porrada de time sul-americano querendo o cara pra jogar Libertadores, Sul-Americana, pra ir lá pro Catar, pro Japão, pra não sei onde. Um monte de time querendo. O Vasco tem esse cara no elenco. E o Carille, o grande, fantástico Fábio Carille, não quer o cara no elenco. O Capasso ontem seria essencial para a vitória. É um cara que tem capacidade, é um cara que tem habilidade na defesa, habilidade defensiva, tá? Um cara que é guerreiro para uma competição como a Sul-Americana faria toda a diferença. O Capasso, se estivesse no lugar do João Vitor ontem, tinha comido a cabeça do jogador, para não falar outra coisa. Tinha comido a cabeça do jogador para não sair o gol. O João Vitor virou. Ah, pega o replay que vocês veem. Não posso mostrar aqui porque tem direitos autorais. Mas pega o replay aí. O João Vitor faz isso aqui. Em vez dele pular, babar na cabeça do zagueiro, do atacante, ele virou. O Capasso
teria, pode falar o que quiser, mas argentino gosta de competição sul-americana e o Capasso seria essencial para o Vasco nessa partida. O João Vitor falhou no segundo gol, teve falta no Lemos no segundo gol, a arbitragem atrapalhou sim, tá? O primeiro pênalti, o pênalti lá não foi em nada. E aí, o VAR não chamou, né, para ver o pênalti nem o segundo gol do Melgar. Aí, apesar de tudo, veio o Carille, tá? Porque o maior culpado, isso não foi desculpa, tá? A arbitragem pode ter atrapalhado, mas o maior culpado da derrota de ontem é o senhor Fábio Carille, que botou o Vasco como um time covarde. Ele sim apequenou o Vasco ontem. Sabe por quê? Porque o senhor Fábio Carille pegou e botou o Vasco, recuou, acabou com o poderio ofensivo em um jogo que o Vasco poderia ter metido 3, 4, 5-1. Se ele pega, faz a substituição, mantém o mesmo elenco, o mesmo modelo de jogo, tira o Coutinho, bota o Payet, tira o Nuno na hora que cansasse, botasse o Lloyd, tirasse o Garré, botasse o Adson e tirasse o Vegete, colocasse o Ryan, o Vasco ia conseguir pegar contra-ataque e teria a qualidade do passe do Payet. Ele preferiu botar o Vasco inteiro para trás, faltando 20 minutos para acabar o jogo, e o Vasco levou um empate contra um time que é mais fraco e contra um time que estava com o jogo perdido. Mas o Vasco, o Fábio Carille, que eu já falei, é medroso, incompetente, covarde, não é técnico pro Vasco. Desde quando contratou, eu falo isso. Tá aí, ó. Por que eu não quero o Carille no Vasco? Porque esse cara não tem capacidade de ganhar uma competição sul-americana. Não tem capacidade de ganhar uma Copa. Ganhou o brasileiro. Quem ganhou aquele brasileiro foi o Tite. O time quem montou foi o Tite. O time quem treinou foi o Tite. E aí ele pegou o embalo do Tite. Foi igual o Cristóvão Borges. Cristóvão Borges foi lá, pegou o time que o Ricardo Gomes tinha montado e conseguiu dar seguimento. Mas o próprio Ricardo Gomes, não, o próprio Cristóvão Borges não conseguiu ser campeão. O Carille levou sorte que o primeiro turno o time estava encaixadinho por causa do Tite, que naquela época estava voando como técnico. Estava encaixadinho por causa do Tite. A primeira parte do primeiro turno foi muito boa. A segunda parte do primeiro turno do Corinthians começou a decair. E o segundo turno do Corinthians foi horrível em 2017. Que foi quando o Carille realmente começou a colocar os seus ideais ali dentro de campo. Carille é um técnico fraco, técnico de Série D, não é B, não é D. Serve aí para jogar uma Série B, uma Série C. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, nunca! E o Vasco mantém esse asno no comando. Um cara que não tem tática, não tem variação de jogada. Paga 1,5 milhão pro Renato Gaúcho, mas tira esse cara daí. Porque pagar R$10 pra esse cara por mês é gasto. Botar o Renato Gaúcho aí 1,5 milhão, eu te garanto que pelo menos na semifinal da Sul-Americana a gente chega. Renato Gaúcho, campeão em 17 da Libertadores. 17, 18, 19 e 21. Foi finalista ou semifinalista de Libertadores, com Grêmio e Flamengo. A campanha que ele fez na Mulambada foram 38, foi campanha de título brasileiro. Foi muito injustiçado lá. É o cara ideal. Eu quero muito o Renato Gaúcho. E tem que. O Pedrinho agora a gente vai falar. Omisso mais uma vez. Mais uma vez o Pedrinho não se mostra. Porque já tinha que ter mandado esse cara embora. Não tinha nem que ter voltado para o Rio de Janeiro. Tinha que ter ficado no Peru. Fábio Carille não é técnico para o Vasco. E se mantiver lá, o Vasco vai cair de divisão. Vai ser rebaixado. Vai cair na fase de grupos da Sul-Americana. E ó, detalhe, tá? Primeiro colocado passa para as oitavas. O segundo colocado vai pegar terceiro colocado de Libertadores. O Carille já colocou o Vasco em uma situação mais complicada agora. Então, se mantiver lá, o Vasco vai, perdão da palavra, mas vai se fuder. Ouçam o que eu tô falando. Isso vocês podem falar o que quiser. Não gosto do meu trabalho, acho que eu falo merda, caramba, quatro. Podem falar à vontade. Opinião de cada um. Mas ninguém pode falar que quando eu falo não acontece. Falei do Paiva. Tem tempo, tem data de validade. É um bom treinador, não é um bom técnico. Falta ainda ali uma estrutura psicológica, falta experiência. Falei que ia ter um tempo que ele ia bem e depois o Vasco ia começar a decair. Exatamente o que aconteceu. Falei do Barbieri, que não era técnico pro Vasco. Foi o que aconteceu. Agora eu tô falando do Carille.
Desde quando chegou. E ele tá fazendo exatamente o que eu falei que ele ia fazer. Apequenar, cara covarde. Porque se fosse um Renato Gaúcho, um Ramon Dias, um Jorge Jesus, um Abel Ferreira, ontem era papo de 4-5-1 nesse Melgar, que é um time muito limitado, muito fraco, perto do Vasco. Aí vem o Carille dar desculpinha, falando que não é desculpa, é lógico que é desculpa. Ai, porque o nego tava sem oxigênio. Tem banco! Troca! Tá morto? Troca! Mas não vai recuar o time, tirar um atacante e botar um zagueiro. Quando tá 3-2, os caras metendo pressão. O Carille chamou o time do Melgar. O Carille deu esse empate pro Melgar. Ou é fora Carille, ou é fora Pedrinho. A gente vai começar a campanha aqui também. Porque, ó, fora Carille eu já tô. Pedrinho tem um resquício, tá? Agora o Carille não dá mais, não. Mas se não demitir até o final de semana, é fora Pedrinho junto, que vai ser omisso, tá? Ó, me ferrei, vim narrar o jogo e ver aquela parada acontecer. Então, parabéns, Pedrinho. Contratou o pior técnico possível. E agora vou até dar alguns nomes aqui, tá? O Diniz fechou agora com o Atlético Paranaense. Mas a gente tem Renato Gaúcho, o Vojvoda saiu do Fortaleza, Vojvoda que com Fortaleza levou o time para Libertadores e final de Sul-Americana. Hernan Crespo, campeão de Sul-Americana. Luiz Castro, porra, era para ser campeão com o Botafogo do Brasileirão. Saiu antes, mas foi campeão lá na Arábia com o Al Nassr. O Paulo Pesolano, não tem muito currículo aqui no Brasil, mas elevou o Cruzeiro de patamar. Jorge Sampaoli, baita treinador. Eu acho que meio louco da cabeça, não contrataria ele. Pedro Caixinha tá para sair do Santos. Santos não tem elenco. Sem o Neymar o time não rende. A gente viu isso. E mesmo assim o Vasco levou sufoco do Santos ganhando a Bacia das Almas. E Santos não tem elenco, não tem time bom. O Caixinha tira leite de pedra lá. E no Vasco ele faria muito bem. Olha o que ele fez com o Bragantino. Dorival Júnior, na seleção foi uma bosta. Mas o Dorival Júnior para técnico de clube acabou de ser campeão de Libertadores e Copa do Brasil. Tá 2 Copas do Brasil seguidas e uma Libertadores. É técnico para clube, ótimo técnico. Tem o Tite que eu não gosto, não acho que já mostrou que no Flamengo não teve condições, no Vasco vai fazer a mesma coisa que o Carille, mas tá ali também. Não gosto do Tite, não quero o Tite, acho que é uma péssima escolha se o Vasco inventar isso. Mas Renato Gaúcho, Vojvoda, Crespo, Luiz Castro, Pesolano, Sampaoli, Caixinha e Dorival, temos 8 opções livres no mercado. E é bom o Vasco se apressar, porque se demorar um pouco mais, o Renato Gaúcho vai pro Fluminense. E aí sim, a gente vai ver o Fluminense ir longe na Sul-Americana. Vou ficando por aqui, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal. E hoje, 6h30, estamos de volta com mais live, aqui no TM News. Um grande abraço e até lá.